Pandemia, em 5 frases. Bom, a primeira frase: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Jair Bolsonaro, presidente da República, ao ser questionado sobre o número de mortes pela doença no país. Olha, uma fala extremamente infeliz, né, que expõe aí uma insensibilidade diante do quadro de sofrimento em meio a uma pandemia. Não é esse apenas o contexto da frase. O presidente se solidarizou com as famílias de quem morreu, mas, não obstante, essa frase é inaceitável. O presidente devia parar um pouquinho para refletir. Essa história de ser espontâneo demais às vezes dá errado. O presidente exagerou, há piadas para todos os lados sobre vítimas do coronavírus, mas o presidente da República tem que demonstrar uma posição superior e de líder, apontando saídas e não exatamente aumentando a crise. O presidente tem que ser mais firme no que diz e principalmente prestar atenção nas palavras. Logo em seguida, ele acabou se retratando, dizendo que lamenta, e tem que lamentar mesmo. Ele é o líder, ele é uma referência, e lamenta os que morreram, os que ficaram doentes, né? E principalmente a situação que no país, além da saúde, acaba atingindo o emprego e a empresa de cada um. Lamentável. A segunda frase: o número de pessoas que vai morrer sem acesso ao serviço está aumentando e vai aumentar a cada dia. Francisco Braga Neto, coordenador do Observatório de Política e Gestão Hospitalar da Fiocruz. A quarentena não reduziu um caso da doença e está quebrando o país. Frase de Osmar Terra, deputado federal e ex-ministro da Cidadania. Não é bem assim, né? O Osmar Terra tem errado também nas suas previsões muito otimistas. É claro que a quarentena, o isolamento, ganha algum tempo. É óbvio que menos gente acaba se contagiando naquele espaço de tempo se ficar isolada de fato em casa. Agora, isso não tem resolvido o problema, é verdade, e, novamente, a premissa é ganhar tempo para construir leitos e não evitar contágio eterno das pessoas pelo coronavírus. Isso está faltando ser lembrado no debate. O ex-ministro Osmar Terra teve uma experiência como secretário de saúde durante 8 anos, enfrentou o H1N1 e acreditou que seria a mesma coisa. Errou. Veja bem, ele disse que seriam 2 mil mortos no Brasil, no máximo, dizia ele. Errou. Mas também não é 1 milhão, como disse o Lamarini, né? O Átila Lamarini, dizendo que seriam 1 milhão de mortos no Brasil. Ou seja, ninguém tem certeza do que vai acontecer no mundo depois deste coronavírus. O Brasil tem praticamente um surto. Estamos olhando para isso bem de perto, disse o presidente americano Donald Trump. Hoje o presidente Donald Trump também tuitou que os Estados Unidos fizeram mais testes do que qualquer outro país. É por isso que tem números tão alarmantes de 1 milhão de infectados e quase 50 mil óbitos já. É curioso ele fazer essa acusação ao Brasil, uma vez que os dados oficiais do Brasil não são tão alarmantes assim. Ou ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos, ou ele exagerou. Há sim um exagero, mas as relações comerciais estão mudando, assim como essas relações nos tempos do coronavírus. O Brasil está enfrentando sim a crise desde o início, até se antecipou, e o presidente Jair Bolsonaro tomou muito como exemplo o posicionamento do presidente americano, e isso teria que ser levado em conta. Mas para mim normal, há sim uma dificuldade de relação no mundo de hoje. O Brasil mesmo cortou voos para lugares de países aliados. É esta a nova relação. E a última frase: teremos que aprender a nova normalidade. Se gostávamos de comer uma paella no restaurante ao lado de casa, agora teremos que buscá-la e comer em casa. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. No momento final ali do absolutismo francês, Maria Antonieta mostrou o que fazem esses poderes absolutos a mandatários. Ela, andando pelo país, era costumeira, né, em demonstrar a sua dificuldade de entender a vida.
ela, vendo as pessoas tristes nas ruas e reclamando, perguntou ao cocheiro, que naquela época era como uma espécie de motorista de aplicativo ou de táxi, o consultor, por que essas pessoas estão tristes e reclamando? E ele respondeu, porque eles não têm pão, majestade. E ela respondeu simplesmente, porque não comem brioches, um biscoito fino francês. Então é a mesma coisa. Hoje as pessoas reclamam do confinamento, mas tem ali ao alcance do dedo o delivery, né? E também ao alcance do cartão de crédito. Para essas pessoas é muito simples reclamar. Pandemia em 5 frases.